Salve, salve, galera! Aqui é Helison Farina, o canal Eu Sou Tricolor. Ainda extasiado aí com a grande atuação do Fluminense pelo jogo de ida da Copa do Brasil, onde o Fluminense fez mais uma grande partida. E é tão bonito ver esse time do Fluminense jogar, que a gente já fica contando as horas para ver o Fluminense jogar de novo. E joga amanhã contra o Botafogo, pelo Brasileiro, jogo que marca a despedida do Luiz Henrique. Mas esse assunto para outro vídeo, vamos falar do Fábio. Galera, para quem vai aos jogos do Fluminense, sabe aquela saudação, né? Quando começa a cantar o nome dos jogadores, aquela escalação tradicional. Chega na hora do Fábio, né? Ponte que partiu, é o melhor goleiro do Brasil, Fábio. Será? Galera, vamos fazer uma recapitulação aqui, vamos bater um papo junto, vamos falar um pouquinho do Fábio, vamos fazer uma breve retrospectiva da chegada do Fábio ao Fluminense. No princípio do ano, quando a diretoria estava ao mercado, fazendo as suas contratações para incorporar o plantel para a temporada de 2022, onde vieram as contratações de Mário Pineda, Cris Silva, William Bigode, German Cano. Que contratação foi o Cano, né, irmão? Mas não vamos falar do Cano aqui não, senão eu vou ficar louco da cabeça como diz a torcida e vou perder o fio da meada. Vamos falar do Fábio. E junto com essas contratações veio o Fábio. Se não me engano, foi a última contratação, se eu não estou equivocado, feita pela diretoria. E logo que foi anunciado, confesso que eu gostei muito da contratação. Na hora me veio duas coisas na cabeça. Uma coisa que o Abel disse lá em Presidente Prudente, quando o Fluminense acabou de ser campeão brasileiro. Se não me engano, uma das primeiras coisas que ele disse na entrevista, ele disse para o repórter: cara, é fundamental a gente ter gente que ganhe no plantel. Gente acostumada a ganhar, gente acostumada a ser campeão. E o Fábio é um desses caras. É um multicampeão pelo Cruzeiro, onde ganhou lá diversos títulos. E na hora me veio essa coisa na cabeça. E eu gostei muito por isso, mas também por uma outra razão. Eu achei, pô, o Marcos Felipe vai evoluir muito com o Fábio. Imagina o Marcos Felipe com o potencial que tem treinando com o Fábio. Certamente vai pegar alguns truques para pegar pênalti, vai pegar alguma manha diferente pela experiência do grande goleiro que o Fábio é. Mas eu, na minha inocência, eu não pensei que o Marcos Felipe fosse perder a posição. Pô, sério mesmo tu pensou isso? Tu pensou que a diretoria contratou o Fábio para ser reserva do Marcos Felipe? Sinceramente eu pensei isso. Porque eu sempre vi no Marcos Felipe um baita de um goleiro. Pelo menos é a minha opinião. E o consenso de todo mundo é: o Marcos Felipe não pega pênalti. É ruim com os pés e não pega pênalti. Fora isso, eu acho que todo mundo concorda que o Marcos Felipe é um baita de um goleiro, com muito reflexo, muito rápido, e que debaixo das traves, um excepcional goleiro. Mas começa a temporada, o Abel não define muito quem seria o titular, e mais ou menos, meio que não explícito por completo, o Marcos Felipe agarrou os jogos do Carioca e o Fábio da Libertadores. Começa a temporada, os dois vão indo bem, cada qual em sua competição, até que o Fábio comete uma grande falha no jogo de ida contra o Olímpia, naquela fase de mata-mata, que antecedeu a entrada de grupos, da fase de grupos, né, da Libertadores. E o Fábio cometeu aquela grande falha. Gente, aquela falha que ele perde a bola aí, ainda foi com a Abel, não tinha o dinizismo daquele jogo forçado na pequena área. É um jogo, uma bola que normalmente em qualquer jogo, em qualquer esquema tático de qualquer treinador, em algum momento chega no goleiro, e o Fábio sozinho fez aquela lambança, entregou um gol de graça quando o Fluminense estava bem no jogo e vencia por 1-0. E eu sempre vou lembrar que esse erro do Fábio causou, não exatamente pelo erro dele, mas através disso o Fábio foi um dos responsáveis pela eliminação do Fluminense. Ah, mas para com isso, o culpado foi o Biel, que perdeu o gol cara a cara, o culpado foi o Nino, que foi expulso, o culpado foi a diretoria, que anunciou a venda do Luiz Henrique no meio da semana, mexeu com a cabeça do moleque, criou aquele clima de baixa astral para o confronto. O culpado foi o Abel, que botou o time lá atrás. Não teve um culpado só. Mas todo mundo vai concordar que aquele erro do Fábio, que entrega um gol para o Olímpia, ocasiona diretamente a eliminação do Fluminense. Porque se não houvesse aquele erro, o Fluminense poderia estar na fase de grupo da Libertadores até hoje, já de repente classificado para disputar as oitavas de final, que está para começar. Segue a vida, o Fábio também teve boas atuações, e logo após isso teve a semifinal, o Marcos Felipe vinha bem no Carioca, e quando chegou a hora do grande finale, da final contra o Flamengo,
O Marcos Felipe, onde todo mundo esperava que seguisse, que ele era o goleiro do Carioca, foi barrado. Vieram as notícias de bastidores que o Marcos Felipe ficou muito chateado. Acho que mesmo quem é muito fã do Fábio, acho que a forma como a coisa se deu não foi ideal, mas ele foi barrado. Chegou à final, o Fluminense foi campeão, o Fábio foi bem. É verdade que não foi tão exigido assim. Na cabeça me vem duas grandes intervenções do Fábio. Uma finalização do Pedro no primeiro jogo, foi muito importante que o Flamengo ameaçava crescer naquele momento, e uma cabeçada do Davi Luiz no segundo jogo. Mas o Flamengo não exigiu muito do Fábio, porque o Fluminense, de uma certa forma, com estratégias diferentes, foi soberano e superior ao Flamengo nas duas partidas. Uma atrás da linha da bola e a outra tomando as rédeas do jogo. Mas Fluminense campeão, goleiro campeão, isso fica marcado na história. De uma certa forma ele passou segurança, segue o Fábio no gol. Teve outras grandes atuações. Gente, não estou conectando o Fábio aqui, de que eu não acho que ele seja um grande goleiro. Continuo achando que ele é um grande goleiro. Mas segue a vida. Vem o Fluminense contra o Petroleiro, não me lembro se foi antes ou contra o Atlético. E a gente lembra daquela falha dele já com o dinizismo, onde esse toque na pequena área é forçado, né? Faz parte da estratégia do Diniz para atrair a marcação do adversário e surpreender o adversário, quebrando a linha de marcação e chegando na frente. E numa dessas o Fábio errou infantilmente um passe, que tomou um gol do Atlético. O Jair roubou, rapidamente ligou no Hulk e mais uma falha gritante do Fábio. Teve o jogo contra o Petroleiro, que a gente ganhou de 10-1, e a gente lembra que ninguém acreditava, né? O Fluminense não vai ganhar de 6. Era um consenso de todos os comentaristas, torcedores, o Fluminense não vai ganhar de 6. E ganhou até demais, mas só que o outro jogo, o resultado não foi o esperado. Poderia ter dado um empate lá, mas você já parou para pensar? Se tivesse empatado o Santa Fé e o Júnior Barranquilla lá, e o Fluminense de repente ganhasse de 6-1, e o Fluminense não se classificasse para a fase de grupo da Sul-Americana por conta daquela nova falha bizonha do Fábio, onde ele sai vendido no gol e cede um gol contra o Oriente Petroleiro. Bom, gente, não fez falta, porque o Fluminense seguiu no ritmo muito forte, fez mais gols do que precisava, e o resultado no outro jogo não foi o que a gente esperava. Ah, mas é mais um C. Mas poderia, através dessa falha, ter custado mais uma eliminação numa outra competição. Aí somaremos a Libertadores, onde ele foi um dos responsáveis, não foi sozinho, mas foi dois. E se tivesse acontecido um empate, um resultado possível naquele jogo entre Santa Fé e Petroleiro, poderia ter ocasionado a segunda eliminação de uma competição diferente por culpa do Fábio. Segue a vida, o Fábio vale muito a pena lembrar que teve atuações destacadas, contra o Fortaleza no Ceará foi uma delas, e o jogo contra o Cruzeiro, o Fábio volta a falhar, o jogo controlado, o Cruzeiro amplamente dominado pelo Fluminense, não conseguia criar nada, não conseguiu ver a cor da bola, e no lance isolado, rifado, se não me engano, pelo Zé Ivaldo, a bola completamente fora do arco, um goleiro da experiência dele, perdeu completamente a noção do embalizamento e cedeu e colocou a bola para fora e gerou escanteio. É lógico que a partir daí tem escanteio, a equipe pode se posicionar melhor e evitar, e fazer o corte, e evitar o gol. Então, mais uma vez, o Fábio não foi totalmente responsável pelo gol do Cruzeiro, mas foi um dos responsáveis diretos. O jogo estava acabando, de repente, se ele acompanha ali atrás da linha da bola, se ele acompanha ali a bola, faz um golpe de vista com consciência, a bola saía, ou ainda fazia um movimento como goleiro, segurava a bola e tranquilidade, acabava o primeiro tempo, o Fluminense poderia voltar ainda mais tranquilo. Por que eu estou falando isso? Vai ter um jogo de volta. Embora o Fluminense tivesse jogado muita bola, o resultado ficou apertado. 2-0 é diferente de 1-0. Vai que o jogo seja 1-0 lá e vai para os pênaltis. E aí? Vai para os pênaltis e de repente o Fluminense é eliminado. O Fábio vai ter sua parcela de contribuição numa eliminação? Eu acho que sim. Porque se fosse 2-0 e 1-0, a gente passaria. Ah, mas e se foi 2-0? Ah, foi 2-0, mas poderia ser do 2-0 aqui se ele não falhasse. Teria a chance de ir para os pênaltis. E aí? Vai ter responsabilidade do Fábio? Gente, eu queria lembrar que a fala, não só entre a torcida, mas de alguma coisa, ainda que de forma implícita da diretoria ou da comissão técnica, era importante de ter um goleiro que pegasse pênalti
porque os jogos da Libertadores são muito equilibrados, principalmente em fase de mata-mata, e muito possivelmente decidiríamos alguma vaga nos pênaltis. E a gente vai ter um grande goleiro que é pegar pênalti. Quando a gente precisou, né? No jogo de volta contra o Olímpia do time foi muito mal, o Fábio fez igual o Muralha. Pulou todas as bolas, o Muralha, do ex-goleiro do Clube de Regatas, naquela final contra o também Cruzeiro na Copa do Brasil, onde o Muralha pulou diferente, da onde a bola ia para um lado, o Muralha por outro, virou motivo de chacota, e aconteceu com o Fábio a mesma coisa. Ah, mas o Marcos Felipe não pega pênalti. E o Fábio pegou? Ah, pegou contra o Milionários no primeiro jogo antes que antecedesse a fase de grupo. Mas quando a gente mais precisou, aquela falácia daquela disputa de pênalti, onde a gente precisava de um goleiro pegador de pênalti, caiu por terra. Gente, por que eu estou falando isso? Eu sou muito suspeito a falar do Marcos Felipe, porque eu sou fã incondicional dele. Talvez se não fosse tão fã dele, realmente não estaria aproveitando esse ensejo dessa sequência de falhas do Fábio para falhar disso. Mas a pergunta é, o Fábio é intocável? Até quando ele vai continuar falhando e comprometendo? Não foi só essa falha do escanteio não, gente. O Fábio se atrapalhou e saiu e colocou a bola, botou a mão na bola fora da área. E se enganado no estou, ele poderia ter sido expulso. Se o VAR chamasse, ele colocou a mão fora da área, ele poderia ter sido expulso e prejudicar ainda mais o Fluminense. E não foi só isso aí não. Um pouquinho antes, no primeiro tempo, uma bola que foi recuada para ele nesse dinizismo, ele demorou a se antecipar e atacar a bola, ele vem deixando a bola chegar e muito em cima da linha, ele quase que não domina. E se de repente ele domina em falso e de repente a bola entra? Ah, mas isso não é culpa dele, porque o Diniz perde esse jogo. Mas quem estava atrás do gol como eu estava, ele poderia ter atacado a bola, ele tinha muito espaço, dominar com mais segurança e sair jogando. Gente, a gente tem no gol um grande goleiro que é o Marcos Felipe. O Marcos Felipe não pega pênalti, mas antes um pouco dele perder a titularidade, o Marcos Felipe já estava chegando no lado da bola, muitas vezes tocando na bola. E eu vejo muita gente perder a vaga no time jogando bem. O Iago saiu do time jogando bem. O David Braz começou a falhar, perdeu a vaga. O Calegari, que vinha sendo titular, começou a jogar mal, perdeu a vaga. O Calegari foi o titular nas finais contra o Flamengo, perdeu a vaga. O Cris Silva, tão contestado, perdeu a vaga pro Pineda, voltou, recuperou, hoje é o Caio Paulista. E o Fábio falha e continua intocável. O Fábio é mesmo intocável? Até quando ele vai continuar falhando? Até quando ele vai prejudicar o Fluminense? Vai precisar mesmo falhar, a gente ficar fora de uma competição importante como é a Copa do Brasil, para que o Fábio perca a posição? Tomara que isso não ocorra. Aí o pessoal me pergunta, você acha então que o Fábio é um mau goleiro? Eu continuo achando que ele é um bom goleiro, mas eu ainda continuo achando, quem me conhece de perto sabe, que o Marcos Felipe é um baita goleiro, e eu continuo achando que o Fábio ganhou a vaga com o nome, e muito mais pelo que ele fez, pelo seu histórico no Cruzeiro, do que pelo seu histórico de atuação no Fluminense, porque ele acabou de chegar, o Marcos Felipe via muito bem, perdeu a posição, e a gente vai chorar amargamente o dia que o Marcos Felipe foi embora e se firmar num grande clube, num grande clube rival, e ver o grande goleiro que a gente perdeu. Não que o Fábio não seja, eu acho que a gente continua bem servido pelo Fábio, que eu ainda acho que ele é um grande goleiro, mas em se tratando do goleiro que a gente tem como suplente, se o Fábio vem continuar falhando, eu acho que a gente tem que voltar, pelo menos, a pensar e dar oportunidade para o Marcos Felipe. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo. Deixa aquele like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão receber o vídeo no seu celular e a gente poder acompanhar junto, fazer aquela resenha. Deixe seu comentário sobre o Fábio aqui. O que vocês acham? Que o Fábio tem que continuar titular? O Marcos Felipe merece uma chance? Falei besteira? Estou me aproveitando do momento que o Fábio vem falhando em sequência? Deixe seu comentário aqui. Aqui é uma tribuna livre do torcedor tricolor. E estamos juntos aqui. Até o próximo vídeo. Galera, fui!